Queridos irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que vocês estão em pé, vamos ler o texto. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 6. Quero nessa oportunidade fazer menção da minha gratidão a Deus em poder estar mais uma vez aqui com os irmãos para nós adorarmos ao Senhor e poder servi-lo na beleza da sua santidade. Louvar a Deus pela vida do pastor Marcelo Nascimento, nosso amigo. Deus seja louvado por sua vida, por esse trabalho que o Senhor tem desempenhado aqui na igreja. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família, irmã Marli, toda a casa. Agora é vovô, né? Aleluia. E não tem cabelo branco, irmãos. Olha que coisa, né? É milagre. Deus abençoe os demais pastores, pastor Marcos. Uma alegria tê-lo, Senhor, nos acompanhando nessa noite. Pastor Hébio, pastor Reginaldo. Pastor Reginaldo, que voz é essa? Me empresta 10%. Glória a Deus. Capítulo 6, quem já localizou, versículo de número 12. Diz-nos assim o texto sagrado. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E eu lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas, como se fossem um homem só. Quantos podem dizer amém? Se assente glorificando o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, nós temos a alegria de nesta noite nos debruçarmos diante do texto sagrado para a exposição bíblica da palavra de Deus. Para tanto, nesta noite nós iremos meditar um pouco sobre essa história de Gideão. Não obstante a importância deste assunto, é sempre importante nós refletirmos sobre o período em que Israel está vivendo. Porque o capítulo 6 começa nos dando uma informação. E a informação é que os filhos de Israel fizeram o que parecia ser mal aos olhos do Senhor. E isso resultou em uma servidão aos medianitas que já se passava de 7 anos. Este período é um período de muitas oscilações espirituais. Israel está em momentos de muita fidelidade a Deus, mas também momentos em que se prostram diante de deuses, diante de Baal, diante de Balaíns, de Astarotes e tantas outras entidades. Nós percebemos que Deus cumpriu a sua promessa, a promessa de levá-los à terra prometida, por intermédio da mão de Moisés e depois a continuidade pela vida de Josué. Eles então vão desfrutar do privilégio de possuir uma terra. Mas o texto sagrado vai nos fazer compreender. O capítulo de número 2, a partir do versículo de número 7 do livro dos Juízes, diz que depois da morte de Josué, vai se levantar uma geração que não conhecia os feitos do Senhor, e não eram capazes de reconhecer os atos que Deus havia feito a Israel. E eles então se esqueciam das obras do Senhor, e se desviavam da vontade de Deus. É interessante lembrarmos que esta geração que se levanta, ela não toma conhecimento sobre o que Deus havia feito pelos pais, pelos milagres que Deus havia enviado, pelo mar vermelho que Deus havia abrido,
pelo sustento que Deus havia dado no deserto e pela bênção de dar a eles uma terra em que eles pudessem dizer: é minha. Agora nós vamos perceber que existe uma grande importância para nós de meditarmos sobre a importância de valorizarmos essa transferência de fé. É importante que nós tenhamos fé, é importante que nós acreditemos em Deus, é importante que nós estejamos aqui dizendo glória a Deus, louvando o seu nome, mas nós temos uma missão de passar aos nossos filhos, passar a nossa posteridade acerca deste Deus em que nós servimos. Esta fé não pode morrer com você, essa experiência não pode parar com a tua vida, essa experiência tem que pendurar na sua posteridade. Quando você não estiver mais aqui, alguém precisa estar com a bandeira da fé levantada, dizendo: eu continuo crendo, eu creio no Deus do meu pai, eu creio no Deus do meu avô. Ele fez milagres no passado, faz milagres no presente e continuará fazendo, porque Ele é fiel. Eu me lembrei das palavras de Salomão, ou melhor, de Davi a Salomão. No primeiro livro das Crônicas 28:9, o texto sagrado diz: quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de teu pai e sirva-o com coração íntegro, com espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra em todos os desígnios do pensamento humano. Se você o buscar, ele será achado de ti, porém se você o deixar, ele te desamparará para sempre. Davi está dando a Salomão a importância de caminhar pelas mesmas pisadas e seguir a orientação do Deus do Pai. A minha experiência é maravilhosa, eu já tenho intimidade com esse Deus, mas é importante que você conheça o Deus do teu Pai. Saiba quem Ele é. Ele esquadrinha os pensamentos, a intenção do coração do homem. Se você buscá-lo, ele vai ser achado de ti, mas se o deixares, ele te desamparará para sempre. É importante que nós venhamos a dizer os feitos de Deus dentro da nossa casa. O diabo não toca numa casa que é blindada pela instrução do Deus de Israel. A tua mesa não pode falar mal do pastor, a tua mesa não pode criticar pessoas, a tua mesa é para testemunhar o que Deus tem feito ao longo da história. Diga na tua casa, e Deus vai blindar a tua família, vai blindar a tua casa e abençoará os seus filhos continuadamente. Quando nós falamos sobre essa ideia dessa exclusividade, o texto do capítulo 6 começa dizendo que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos medianitas. Agora perceba o que está no texto sagrado, no livro do Êxodo, capítulo 19, os versículos 5 e 6. Veja a declaração que Deus vai dar a Israel. Veja o que Deus diz a Israel. Deus diz: agora pois, se ouvirem atentamente a minha voz e se guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus estava dizendo a Israel: faça o que eu estabeleci para vocês, e vocês serão como propriedade peculiar. Ninguém toca, ninguém mexe, ninguém machuca, ninguém oprime. Sabe o que nos leva a sofrermos nesta vida? É nos distanciarmos da vontade
vontade de Deus. Mas quando estamos alinhados com a vontade de Deus, ninguém vai te tocar, ninguém vai mexer com você, porque tu és de Deus. Diga para quem está perto de você: tu é propriedade peculiar do Senhor, ninguém vai te tocar, o Senhor é o teu escudo, é quem te ajuda. Mas Israel por vezes se distanciava do Senhor e fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor, e os pecados resultavam em muitas aflições. Nós precisamos nos lembrar e nunca nos esquecermos que sempre seremos livres para escolher, mas sempre seremos escravos da nossa escolha. A consequência da escolha está intrinsecamente ligada. Não tem como estar livre das consequências daquilo que nós escolhermos para a nossa vida. Está na hora de nós tratarmos a fé com seriedade ainda mais. Porque tem muita gente que vem para dentro da igreja e diz: ou o senhor resolve, eu vou desanimar. Ou o senhor resolve, ou eu desisto da fé. Ou o senhor faz, ou eu abandono tudo. Mas essas pessoas não são capazes de olhar atrás e observarem a origem do seu sofrimento. Será que é o diabo que te persegue? Será que é Deus que te prova? Ou será que é você que está meio atrapalhado com as escolhas da sua vida? Não ora para casar, não ora para comprar, não ora para vender, e depois chega na igreja e diz: o senhor tem que, Deus não tem que fazer nada, tudo que Ele faz é por graça e misericórdia. E quando nós descobrimos que o culpado é a gente, que é a gente que errou, a gente só tem um caminho: é se humilhar aqui diante dEle e dizer: Deus, eu quebrei a cara, mas a Tua palavra diz que Tu és um Deus de misericórdia, e aquele que é Pai, que não despreza os seus filhos, nos ajudará por misericórdia. Mas o segredo está na humilhação. Humilhe-se diante dEle, conta tudo para Ele, e Ele ajudará você. Bendito seja o nome do Senhor. O texto sagrado diz que Israel está numa consequência de 7 anos de sofrimento. O texto também nos diz que tudo que eles plantavam, os midianitas saqueavam, destruíam, pisavam. Olha o ponto que chegou. Israel começa a cavar covas nas montanhas, procurar cavernas nas montanhas longínquas para se esconder dos inimigos. Israel, de propriedade peculiar do Senhor, agora está vivendo fugitivo, tentando esconder aquilo que adquire, aquilo que colhe, porque os inimigos virão, pisarão, tomarão, destruirão. E eles estavam acostumados a fazer isso. E o texto sagrado diz no versículo de número 6, que Israel se empobreceu por causa dos midianitas. Eles não têm mais colheita, eles não têm mais benefício, eles não têm mais lucro. Tudo que produzem é tomado, é destruído, é pisado, e a pobreza se abraça com Israel. Mas eu encontro o versículo 7 dizendo que em um tempo a nação começou a clamar a Deus. Estavam desviados, sofrendo a consequência do abandono da fé, sofrendo a consequência do abandono de Deus, mas no meio da aflição começaram a clamar ao Senhor. Coisa boa é quando somos capazes de, em meio às crises da vida, clamar ao Senhor. Este clamor aqui é um clamor de arrependimento, este clamor
clamor aqui é um clamor de conserto, este clamor aqui é um clamor de quem sofre, este clamor aqui é um clamor de quem está em agonia, este clamor aqui é um clamor de quem foi violentado pelos sofrimentos da vida, este clamor aqui é de alguém que empobreceu-se por causa das aflições, e eles começam a clamar a Deus, e quando clamam, Deus vai enviar um profeta, porque Deus não te deixará sem saber de nada, Deus vai falar contigo, e o profeta se levanta dizendo a eles: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, e os livrei das mãos dos egípcios, de todas as opressões, e os expulsei diante de vocês, aqueles que estavam na terra, e disse a vocês: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e não adorarão os deuses dos amorreus em cuja terra estavam antes de vocês, mas vocês não deram ouvidos à minha voz, vocês não foram capazes de me servir, vocês se curvaram diante de outros deuses. Mas o que eu acho interessante na história é que Deus já tinha gerado no seu coração o desejo de livrar Israel. Ele só vai falar com Gideão porque ele já está decidido a ouvir o clamor. Eu vim nesta quarta-feira com uma palavra profética para a tua vida. Você ainda não sabe o que Deus é capaz de fazer se você clamar. Você ainda não sabe o que Deus é capaz de fazer se você orar. Tem gente que está gemendo, mas não ora. Tem gente que está sofrendo, é capaz de pedir pelo WhatsApp para alguém uma ajuda, mas não é capaz de orar. Deus está dizendo: pelo WhatsApp não vai funcionar, mas se você dobrar o teu joelho e se humilhar diante de Deus, a graça e a misericórdia virá. Quem pode sentir a presença que toma esse altar? Quem pode sentir a graça que envolve a minha vida? O Espírito de Deus está dizendo para alguém: a resposta chegou, a resposta chegou, a manifestação da graça se manifestará na tua vida. Quem pode adorar, levante a mão e diga: Deus, envia sobre nós a tua graça. E em meio ao caos, o Senhor se revela. Porque quando alguém clama em meio às tragédias da vida, o Senhor responde. Deus poderia olhar e dizer assim: vou deixar destruir, pecaram, mas Ele é Pai. E Ele disse: se arrependeram, e eu virarei o meu rosto para eles, para ajudá-los. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor se assenta debaixo de um carvalho e começa a observar Gideão. Vamos aprender com Gideão. Vamos meditar em Gideão, porque ele está malhando trigo em um lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar uva. E em vez de pisar uva, ele está malhando trigo. Mas na verdade é porque o lagar tinha aquelas paredes nas suas extremidades. Ele estava escondido. A mentalidade de Gideão é: eu vou poupar alguma coisa para minha família e para os meus irmãos. Eles não vão tomar. Aqui eu estou escondido. Aqui ninguém me vê. Aqui ninguém me enxerga. Pelo menos eu ajudarei a minha família. Ajudarei os meus irmãos. Ajudarei a casa de Israel. Aqui eu vou malhar o trigo no lagar. E ele está batendo. Ele está mexendo com trigo, e de repente o Senhor aparece a ele e o chama de varão valoroso e diz a ele: eu sou contigo. Aleluia! Sabe o que eu aprendo em primeiro lugar nessa história aqui? É que Deus chama quem Ele quer.
Deus escolhe quem Ele quer. É da família mais pobre, é o menor da casa, porém é quem Deus escolheu. A escolha de Deus, Deus não deve nada para ninguém. Deus escolhe quem Ele quer. Ele não está com condições favoráveis, Ele está malhando trigo no lagar, Ele está num local desapropriado, Ele está sofrendo os flagelos desse sofrimento, mas a escolha de Deus foi cuidadosa para com a vida de Gideão. Eu quero dizer uma coisa para você: o pai de Gideão tinha um altar a Baal. O pai de Gideão estava totalmente desviado no que diz respeito a servir a Deus, mas o que o pai fez não interferiu na vida do filho. O filho estava crente diante do Senhor, e o Senhor apareceu para dizer: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu vim dizer para alguém que a escolha de Deus está mirada em você. Tu é escolhido de Deus. Eu não sei quais os prognósticos da tua vida, da tua família, eu não sei quais são as suas lutas diárias, mas quando Deus disse a Gideão: Deus é contigo, varão valoroso, ele já sabia dos sofrimentos, das agonias, das dores, daquilo que havia perdido. Deus conhece a tua dificuldade e me trouxe aqui para te dizer: eu sou contigo, mulher valorosa, eu sou contigo, homem valoroso. Deus é com você. E é interessante que Deus enxergou em Gideão qualidades que nem mesmo Gideão era capaz de enxergar. Deus conhece as nossas lutas, Deus sabe dos esforços diários, e Deus nos vê independente dos outros e apesar dos outros. Será que você pode me ajudar a pregar? Diga para quem está perto de você: independente dos outros. Só quem tem fé que vai comer alguma coisa antes de dormir, ou tomar pelo menos um chá de camomila. Diga mais forte: independente dos outros, apesar dos outros, a escolha de Deus está sobre você, porque Deus vê em você o que as pessoas não são capazes de ver. Alguém te chama por apelido, alguém te julga fracassado, alguém te diz derrotado, mas Deus diz: é valoroso, é valoroso, é valoroso, é valoroso. Deus vê o que ninguém vê. Em segundo lugar, Ele escolhe quem quer, e Ele também é com quem quer. E Ele diz para Gideão: eu sou contigo. Mas Gideão diz: meu Senhor, se o Senhor é comigo. Não. Ele diz: se o Senhor é conosco. Porque Ele não é alguém que pensa em si mesmo. Ele poderia olhar: olha, todo mundo se desviou, mas o Senhor é comigo. Mas na resposta de Gideão, ele diz: se o Senhor é conosco, Ele está entrelaçado à família, entrelaçado ao povo, e tem misericórdia dos seus irmãos. Porque quem é chamado por Deus não pode ser alguém que tem uma visão exclusivista, uma visão egocêntrica. Quem tem chamado de Deus tem que pensar no todo. Eu sei que o Senhor é comigo, mas e essa gente? Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Sabe o que eu aprendo com Gideão? A sua chamada está expondo as fragilidades da sua própria vida, porque quando Deus chama alguém, Deus sabe das nossas fragilidades. Alguém está aqui dizendo: se o Senhor é comigo, então por que eu estou passando por isso? Então por que esse ano de 24 não muda? Porque 23, 22 estava do mesmo jeito. Mas eu tenho uma palavra para a tua vida: independente do que tu estás vivendo, a escolha de Deus está sobre ti, a escolha de Deus está sobre a tua família, a escolha de Deus está sobre a tua história.
Nós precisamos entender que quando alguém é chamado por Deus, ele traz sobre si marcas, dores e sofrimentos. As suas dores não anularão o chamado de Deus na tua vida. Pelo contrário, as suas dores revelará que tu tens um chamado de Deus na tua vida. Se tu tens uma chamada de Deus, eu quero te dizer, bem-vindo ao sofrimento. Porque antes de Deus chamar um homem, primeiro ele tem marcas de sofrimento. Não há alguém chamado que antes não seja marcado, e as marcas fazem parte da vida. Mas eu te tenho uma notícia: a luta não vai te matar, mas vai mostrar o poder de Deus na tua história. É por isso que Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te enxergam. Porque a prova não mata, a prova eleva. A prova não destrói, a prova faz ficar de pé. Levante a tua mão direita para cima. A tua dor não vai parar o chamado de Deus na tua vida. Esta marca é para dizer a você: Deus te chamou, Deus tem uma obra contigo. Chamado de Deus, chamada de Deus, não é só sobre os homens que estão aqui no altar. Aí estão também aqueles que têm chamadas de Deus. Eu não sei para que Deus te chamou, mas não desista por causa das lutas. Creia, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Deus. Mesmo em um cenário de sofrimento, Deus diz a Gideão: eu sou contigo. Qual é o cenário da tua vida? Qual é o cenário da tua história? Como tem sido os teus dias? Como tu tem passado esse ano? Como está a tua família? Como está o teu casamento? Como estão as tuas finanças? Como estão as tuas emoções? Como está o equilíbrio do seu coração? Eu não sei como está a sua vida, mas eu vim te dar uma notícia. É conhecida, você já sabe: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Apesar das dores, o Senhor é contigo. Apesar das lutas, o Senhor é contigo. Será que você está perto de alguém que você conheça, tem intimidade? Coloque a mão no ombro desta pessoa e diga assim para ela: apesar das lutas, o Senhor é contigo. Pastor Éber, o Senhor é contigo. Pastor Reginaldo, o Senhor é contigo. Pastor Marcos, o Senhor é contigo. Pastores que aqui estão, o Senhor é contigo. Pastor Marcelo, o Senhor é contigo. Alguém chegou aqui desacreditado, alguém estava louvando e o espírito de profecia diz aos meus ouvidos que tu cantava o cântico dizendo: Deus, eu não aguento. Ele sabe da tua limitação e me trouxe aqui para te dizer: apesar desta dor, eu sou contigo. Tu vais sair mais forte, tu vais se levantar com mais força. Um testemunho está sendo construído. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. E ele vai dizer: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Quantas vezes parece que a dor é mais forte. A gente sabe da chamada, mas quantas vezes a agonia nos aperta e parece que algo dentro de nós diz: mas por que isso? Deus está construindo um testemunho para você. Tu vai trocar essa lágrima por um sorriso e é breve. Tu vai trocar a cruz pela coroa e é breve.
Pastor, mas eu não vejo possibilidade humana. Tu não sabia que Deus não depende de possibilidade humana? Milagre é inexplicável. O que tu vais viver não vai dar para explicar, vai ter que aceitar. As pessoas vão ter que olhar e dizer: mas eu conheço, é a fulana mesmo, mas é ela. Olha o que é Deus que fez. Ele vai fazer com que todos reconheçam que a terra não podia fazer, os homens não podiam fazer, mas o Deus dos céus é quem se lembra de ti, é quem te ajuda, é quem te sustenta, é quem te mantém de pé. Eu poderia te fazer uma pergunta: diante desta prova, qual é o nível da tua força? Quanto de força tu ainda tem? Quanto de força tu ainda possui? Já percebeu que tem dias que parece que a gente não vai levantar da cama? Tem dias que tu vai para o trabalho, vai para a igreja, e quando tu está na igreja você fala: não sei nem como eu cheguei aqui. Está tirando força não sei de onde. E humanamente tu não vê mais força. Se demorar mais uma semana, se demorar mais um mês, se demorar mais um ano, eu não sei o que será. Aí o anjo aparece e diz assim: vai nessa tua força, porque nessa tua força tu vai livrar os israelitas das mãos dos medianitas. Vai nessa tua força. Que força? Eu estou malhando trigo no lagar. A gente perdeu tudo, não tem quase comida, não tem força. Mas Deus está dizendo: eu vejo algo em ti. E esta força não é da terra, essa força é do céu. Essa força não é de baixo, essa força é de cima. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: quando eu penso que estou fraco, eu descubro que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Tu não vê força em você, mas eu vou te dar uma notícia: não é a tua força, é a força de Deus que vai agir na tua vida, e tu vencerás, e tu vencerás. Sharamakantoremakalabaramahai. Sente a presença de Deus, porque Ele vai renovar as tuas forças. O espírito de profecia grita dentro desta casa: eu vou tocar na tua vida e vou te dar força espiritual. Esta palavra é profética para alguém. As tuas forças acabaram, mas nesta noite vai descer a força de Deus sobre a tua vida. Tu vai pisar com força, vai se levantar com garra. Deus te ajudará. Quem pensou que tu ia morrer vai ficar decepcionado. Quem pensou que tu ia parar vai ficar frustrado. Quem pensou que haveria prejuízo vai ficar frustrado. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Diga assim para quem está perto de você: ainda que tu não vejas, a força de Deus está trabalhando em você. Oremahai churia, alabashuri mandorubinei duriahas. Alguém chegou aqui, o diabo fez de tudo para tu entrar na tua casa chorando hoje, mas tu vai entrar com brilho nos olhos. Tu vai chegar lá com um sorriso no rosto. O diabo vai ficar sem entender nada. O que é isso? É a força de Deus que está atuando na tua fraqueza. O poder dele opera na tua fraqueza e ele vai te ajudar. Eu vim dizer para alguém, eu não sei quem é: este ano será o ano do teu testemunho. Este ano será o ano em que tu vai subir nesse altar para dizer: demorou, eu chorei, a luta fez eu sofrer, mas a graça me alcançou.
alcançou e a bênção de Deus se revelou na minha vida. Quem é essa pessoa? Levante a mão para glorificar. O Espírito te diz: vai ter testemunho, vai ter testemunho, vai ter testemunho. E Gideão diz: ah, Senhor, força, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre, eu sou o menor da casa do meu pai. Mas sabe o que o Senhor disse a ele? Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os medianitas. Sabe o que Deus estava dizendo? Não é você, sou eu. Não é a tua mão, é a minha mão. Não é Gideão, é Deus. Não é Moisés, é Deus. Não é Davi, é Deus. Não é você, é Deus. Eu vou falar isso aqui até você glorificar. Não é você, é Deus. Não é você, é Deus. Pastor Marcelo, não é você, é Deus. Irmã Kelly, não é você, é Deus. Não é você, é Deus. Quem vai pelejar é o Senhor. Quem vai agir é o Senhor. Quem vai dar vitória é o Senhor. Não é você. Aleluia. Há uma unção de glória dentro desta casa. Eu vejo agora aqui uma grande mão que toca em uma pequena mão, e eu vejo virtude passando de uma para outra. A mão de Deus toca na tua mão nesta noite. Recebe virtude, recebe virtude, recebe virtude. Espírito de Deus, se tu estás na minha vida, se tu estás na mensagem que eu entrego à tua noiva, onde houver um crente que está aqui como Gideão, precisando de forças espirituais, entrega uma presença para ele agora, agora, agora. Ora em línguas agora, sente a presença. Ore calabashuri me cantaramanai, ore me acalamaharamashai. Está com pouca força? Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto uma porta diante de ti, e é porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. Porque eu sei que você tem pouca força, mas mesmo com pouca força guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A tua força não vai te atrapalhar, a tua força não vai te impedir. Deus é quem vai abrir a porta, e o nome dele será glorificado na tua vida. Em quarto lugar, eu aprendo com Gideão que a quem Deus chama, ele garante, se responsabiliza, mas ele também tem uma exigência de exclusividade. Repita comigo: se eu sou de Deus, Deus exigirá de mim exclusividade. Você sabia que Deus não divide você com ninguém? Ele não divide a sua atenção, Ele não divide a sua adoração, Ele não divide, não, é você por completo para Deus. Sabe o que aconteceu? Deus disse assim a Gideão: estou contigo, mas agora eu vou pedir algo para você. Destrói o altar de Baal do teu pai, e em volta do altar tem um bosque. Corta as árvores, e com a árvore que vai cortar, erige um altar para mim. E teu pai tem um boi aí de 7 anos,
Fazia quanto tempo que Israel estava desviado? 7 anos. E Deus diz: pega o boi de 7 anos e mata ele, e oferece para mim em holocausto, porque eu quero o altar de Baal no chão. Sabe o que Deus está fazendo? Eu vou fazer uma grande obra, mas para que eu faça a grande obra, o altar de Baal vai ter que cair. Chorei maharanchoria. Mas o altar de Baal não é meu, é do papai. Não tem problema, derruba o altar. Mas o altar não é problema, derruba o altar. Deus manda te dizer que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Se queres experimentar uma história nova com Deus, derruba o altar que não é dEle, abandona o altar que não é dEle, e diga: Deus, eu te darei exclusividade, e se tu fores capaz de fazer, Deus te abençoará, Deus garantirá, Deus te dará vitória. E Gideão foi lá de noite, derrubou o altar, cortou as árvores e ofereceu um sacrifício. Quando amanheceu, está todo mundo querendo saber quem derrubou a estátua de Baal. Era Gideão, dizendo: terá exclusividade, o Senhor é o nosso Deus. Exclusividade, exclusividade. Eu não sei se alguém dentro da tua casa tem um altarzinho lá que não é de Deus. Você passa por ele e diz: mas isso aí não tem problema, deixa o bichinho fazer o que gosta, né? Eu quero te dizer: se queres vitória, derruba o altar e diga para você mesmo: na minha casa é somente o Deus de Israel, e Ele vai te dar vitória. Hoje não é culto de doutrina, e nem é a minha missão entrar nessa parte, mas o que tem de família que tolera o altar de Baal? É melhor o bichinho errar aqui do que errar lá fora. Deixa ele aqui, pelo menos eu sei que ele está aqui pertinho de mim. Aleluia! Glória a Deus! Não, ele se tranca ali dentro do quarto, ele ouve aquelas músicas assim, mas coitadinho, ele pelo menos ele está aqui. Derruba o altar. Chorei de Orima. Mas não vai gostar, mas aqui tem exclusividade. Igreja do Senhor, eu falo com temor e tremor na noite de hoje, na autoridade do Espírito Santo. Eu sei o que esta palavra me custou. Eu estou desde de manhã até agora, na hora de vir para a igreja, dizendo: Deus, o que eu vou fazer com essa palavra? E Deus dizendo para mim: diga para eles, se querem vitória, derruba o altar de Baal e diga: vai ter exclusividade. Vai ter exclusividade. Em quinto lugar, Deus dá sinais a Gideão. A Bíblia diz, quando o anjo está falando, ele diz: se é o Senhor mesmo, me espera aqui, que eu vou procurar uma oferta para o Senhor, um presente. E ele vai lá em casa, prepara um carneiro, prepara bolos, e a Bíblia diz que ele traz a oferta. Quando ele traz, o anjo diz: coloque sobre a penha a carne e os bolos, derruba o caldo sobre eles. E a Bíblia diz que o anjo pega o cajado, toca na oferta, e o fogo se acende, consome a oferta de Gideão. E de repente o anjo desaparece. Gideão diz: eu vi o anjo do Senhor. Ai de mim, porque eu vi o anjo do Senhor. Mas ele pede mais prova. Ele começa a falar com Deus: se o Senhor está comigo mesmo, me dá mais um sinal. Será que você é igual Gideão, que vive pedindo sinal? Tem pregador que não gosta. Irmão, você está pedindo sinal por quê? Você tem que ter fé. Mas até o Gideão pediu sinal.
que é a nossa fragilidade. Eu sei que Deus está comigo, mas eu queria ver um sinalzinho. Eu sei que mas me dá um sinal. E o que você quer, Gideão? Senhor, eu quero fazer um sinal assim. Eu vou colocar um velo de lã do lado de fora. Se amanhecer o velo molhado pelo orvalho e toda a terra seca, eu saberei que tu és comigo e vai me dar vitória. Passa a noite, amanhece o dia, a terra seca e o velo de lã molhado pelo orvalho. Ele espreme aquele velo de lã, deu para encher um copo de tanto orvalho que tinha. Mas o Gideão é duvidoso. Senhor, não me tome por tardio na sua presença, mas só mais um sinalzinho. Parece que eu vejo Jeová dizendo, mas Gideão, tu é um cabra que tu gosta de sinal, hein? E o que tu quer agora, Gideão? Agora eu quero que toda a terra amanheça molhada e o velo de lã seco, sem orvalho, só sobre ele. Quando amanheceu o dia, adivinha? A terra toda molhada e o velo de lã seco. E Gideão diz, agora eu sei que o Senhor é comigo e que Ele me dará vitória. Sabe o que ele faz? Ele começa a tocar a buzina, e quando ele toca, a Bíblia diz que Deus vai trazendo homens de todos os lugares para Gideão. Sabe o que eu aprendo? Quando Deus está no negócio, nós não precisaremos nos desesperar. Deus vai mover corações de pessoas para o propósito de Deus. Tu estás dizendo, como é que eu vou convencer? Como é que eu vou fazer? Deus está dizendo, só seja fiel. Toca a buzina, eu vou trazer, eu vou mover, eu vou fazer, eu vou te surpreender, Gideão. Dá para pegar na mão de alguém que está perto de você? Diga assim para essa pessoa, tu não percebeu que Deus está te dando sinais? Oreimas. Diga para ele, tu não percebeu que já tem sinal? Deus já confirmou, Deus já falou, Deus já deu sinais. Diante do sinal de Deus não tem outra alternativa, é levantar e agir. Aquele povo estava diante do mar, estava querendo, faça algo. Deus diz, Moisés, o que tem nas mãos? Toca nas águas. E quando ele agiu, o mar abriu. Deus manda te dizer, eu já te dei sinais, eu já mostrei que sou na tua vida. Agora levanta a cabeça e parte para a luta. Ele vai te ajudar, Ele vai te honrar. Gideão toca a buzina, e aqui eu encerro. E vai chegar 32 mil homens de guerra. Parece que eu vejo Gideão, olha só, eita, estou bem agora, 32 mil, aleluia. Ei, gente, nós vamos vencer, glória a Deus. Aí Deus chega, chama ele de canto assim, vem cá, Gideão, vem cá. Pois não, Jeová, estou feliz, toquei a buzina, o Senhor trouxe 32 mil aqui. Aí Deus diz assim, mas é muita gente, só trouxe para te mostrar que eu posso trazer, mas não são eles que eu vou usar. Eu não vou vencer essa guerra com 32 mil para Israel bater no peito e dizer, 32 mil, vencemos a guerra. Não, eu não dividirei a glória da vitória com ninguém. E o que vai acontecer, Senhor? Dá um grito aí, que quem for covarde e medroso, que volte. Mas Senhor, manda voltar. Gideão dá um grito, todos os covardes e medrosos, voltem. Parece que Deus fez assim, ó, soprou.
22.000 viraram as costas e foram embora. Mas Gideão tá, pelo menos eu tenho 10.000, né? 10.000 já dá alguma coisa. E Deus diz: Gideão, eu ainda acho que é muito. Em meio às guerras, Deus vai tirar pessoas de perto de você. Em meio à guerra, Deus vai esvaziar as fileiras perto de você. Em meio às guerras, pessoas desaparecerão. E tu começarás a pensar: o que é isso? Agora que eu mais preciso estão indo embora. Deus está no céu dizendo: não dividirei a glória. Quem te dá vitória sou eu. Se alguém saiu, não se desespere. Não chore por aquele que foi embora e abandonou a guerra. Quem vai te dar vitória é o Senhor. Quem vai te dar vitória é o Senhor. Senhor, mas e os 10.000? Leva eles para beber água. E quem ajoelhar e ficar bebendo água desapercebido, separa. E quem ficar trazendo a água atento, separa. Nessa brincadeira, 9.700 foi reprovado. E Gideão ficou com 300. Aí Deus dá uma olhada e diz assim: eu acho que agora está um número bom. É com esses 300 que tu vai vencer a guerra. O rei de Omanto que me nasce. Senhor, mas com esses 300 eu vou vencer a guerra. É com esses 300. É justamente para não ter explicação humana. É coisa do céu. Se tu está em minoria, se tu tem pouco, se não tem muito, é sinal que coisas grandes de Deus acontecerão na tua vida. Eu vou ousar agora, vou profetizar mesmo. E os murmuradores vão ficar brabo mesmo. Eu não estou nem aí. Talvez até a entrada daquela casa é pequena, tu não tem nada. E Deus está dizendo: tu tem pouco, mas eu vou te dar vitória. Talvez tu estás numa situação que tu olha, não tem nada, mas Deus está dizendo: eu vou te dar vitória com o que tu tens, com o que tu tens, com o que tu tens. Estou encerrando, pastor Marcelo. Pega na mão de alguém assim, pega. Mas com autoridade, irmão, não pega com sono não. Diga assim para essa pessoa: tu lembra dos 5 pães e 2 peixes? Era nada na mão do menino, mas na mão de Jesus alimentou uma multidão. O que tu tens é pouco, mas na mão de Deus. Ai, pastor, eu não tenho nada, mas a mão de Deus tem tudo e Ele te ajudará. E Deus diz a Gideão: para tu não ficar com medo de que está com 300, eu vou te mostrar que eu estou trabalhando antes mesmo da guerra começar. Mas Senhor, o que é para fazer? Chama o teu moço por nome de Purá e desce lá perto do arraial dos midianitas e só observa. Gideão pega a noite, vai com Purá, e quando chega, é um soldado midianita dizendo: eu tive um sonho essa noite e eu vi um pão torrado rodando no meio do arraial, e aonde ele entrava, ele matava. O outro olha e diz: eu sei o que é isso. É a espada de Gideão que vai vir sobre nós e vai nos matar. Não tem jeito, a gente vai perder para Gideão. Gideão escuta aquilo e volta e diz para aqueles... Aí ele voltou crente. E ele diz para os 300: você não tem ideia, Deus já está dando sonho para o inimigo e dizendo que eles vão perder a guerra. Vamos para a luta, vamos para a luta, vamos para a luta, vamos para a luta. E o que vocês têm para lutar? Espada? Não.
a gente tem buzina, a gente tem cântaro e a gente tem tocha. Ah, irmão, você não entendeu. Gideão está dizendo: a gente tem buzina, a gente faz barulho, a gente tem cântaro e a gente tem tocha, tem fogo. Eu não sei se tem alguém aqui disposto a fazer barulho. Eu não sei se tem alguém disposto a quebrar o cântaro. Eu não sei se tem alguém disposto a encher-se da tocha. Mas Deus manda dizer: é hoje, é hoje. E não tem nada com o pastor João Paulo Cruz. É a agenda de Deus com a igreja. É o tempo de Deus na tua vida. É hoje, é hoje, é hoje. E Gideão dá uma instrução. Eu já vou fechar a Bíblia. Fechei a Bíblia. Qual a instrução de Gideão? Quando eu tocar, vocês tocam. Quando eu quebrar o cântaro, vocês quebram. E vamos com a tocha, marchando, e um cântico na nossa boca. Por Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Olha o cântico da vitória. Pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Se fosse hoje eu poderia dizer: pelo Senhor e pela igreja. Porque tem gente que quer lutar, só lembra de Deus, mas não lembra daquele que serve. Mas Gideão está dizendo, ensinando a mim e a você: honre a Deus, a tua liderança, a igreja que tu serve, e vai para a batalha, porque a mão de Deus trabalhará por você. E quando eles começaram a marchar com aquelas tochas dizendo: por Senhor e por Gideão, a Bíblia diz que o Senhor tocou nos inimigos e colocou uma espada contra eles mesmos. Sabe o que aconteceu? Um começou a matar o outro, um começou a destruir o outro, e todos foram vencidos. Sabe por quê? Porque quando Deus quer operar, o pouco é muito, a vitória chega e o nome dele é glorificado. Fica de pé comigo. Deixa eu te perguntar. Eu não sei que dia que eu vou voltar agora. Os irmãos orem por mim na obra missionária. Qual é a tua força? Mas eu tenho duas perguntas a fazer. Onde está a pessoa que veio aqui hoje e você precisa restaurar a sua aliança? Você precisa voltar para Jesus, ter perdão de pecados, nome escrito no livro da vida e direito à vida eterna. Aonde está você? Eu preciso orar por você. Uma vida preciosa, onde tu estás? Pelas redes sociais você pode digitar: eu aceito, e os irmãos estarão captando o teu nome para nós orarmos por você. Tem uma vida preciosa nesta noite? Tem? Não temos? O segundo convite: qual é a tua força? Hoje essa mensagem toda foi para te dizer que Deus é contigo e vai te dar vitória. Eu queria te convidar: vem no pé desse altar receber o revestimento do Espírito Santo para vencer essa batalha. Sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Eu não tenho mais tempo, mas eu não posso sair daqui sem orar. A irmã Kelly está preparando. Vem. Pastor, mas por que eu tenho que ir aí? Não é chatice não. É o Espírito te convidando. Vem receber força. É a batalha final. Deus vai te dar vitória. Vem receber força. Vem no pé do altar. Os irmãos, vem mais perto.
para dar espaço para todos. Alabachúria. Auricalas. Nahai derei decolias. Vem, irmãos, vem para o corredor. O corredor vai ser o corredor da bênção hoje. Vem, 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 vem. Essa moça aqui, ó, você, eu preciso de você do outro lado. Vem aqui, por favor. Alabai Anchoria. Coloque a mão no coração da grávida. Orica. Mas o espírito de profecia diz: eu te trouxe aqui porque tem uma obra contigo e porque tenho planos com esta criança. Ai da raça. Alguém disse: tua vida está perdida, mas Deus diz: eu reconstruirei a tua história e mostrarei para ti que eu estou na tua história, e o nome do Senhor será glorificado. Diz Deus para ti: o que Deus vai fazer surpreenderá o diabo, porque tem projeto de Deus na tua vida. E enquanto tu oras por ela, irmã, o Senhor vai tocar em uma causa específica da tua vida. E Deus diz: hoje eu pelejo a tua causa, é vitória para as duas. Quem pode sentir esta presença? Alabachúria. Moço, fica de pé. Vai lá e dá um abraço no pastor Marcelo. Ali, ó. Corre lá, moço. Tu não sabe o que Deus vai te dar hoje. Ei, Calabai Anchoria. Deus quebra correntes no mundo espiritual, porque Ele tem um plano na tua história. E da mesma unção que Deus deu ao pastor, Ele te dará. Deus diz: eu farei uma obra na tua vida, que até os da tua casa se surpreenderão. Receba o presente de Deus. Fecha os olhos. Espírito de Deus, eu entrego a tua mensagem. Se tu estás na minha vida, no meu ministério, eu vou pedir a essas pessoas para procurar alguém e dar um abraço profético, que em nome de Jesus, quando eles tocarem com um abraço profético, que eles recebam o toque do Espírito Santo, a força do céu descerá na terra, o milagre de Deus abraçará essa pessoa. 2024 haverá testemunho. Abraça alguém aí agora, abraça alguém aí agora. Receba, receba.